A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu estava na minha casa. Foi no ano de 91. Eu era auxiliar de jovens da minha comum congregação lá na Vila Endres, em Guarulhos. Chegou um servo de Deus e disse assim: Isaías, o que você está fazendo? Nada. Eu não tenho irmão, Josias, está aí? Tá. Não está fazendo nada. Isto era num sábado. Ele pegou, chamou eu e meu irmão para poder ir até a região de São Miguel Paulista. E na casa de uns clientes deles antigos, na qual ele vendia cama, mesa e banho e enxoval nas casas. Aí nós pegamos, vamos, não estou fazendo nada, vamos sim, vamos. Aí nós fomos indo do carro, conversando, brincando, ouvindo os hinos. Aí quando ele pegou a Assis Ribeiro, lá em São Miguel, ele parou num determinado lugar. Aí ele parou, ficou olhando para mim, para o meu irmão. Aí eu olhei para ele e disse assim: servo de Deus, o que aconteceu, irmão Antônio? O carro quebrou? Falou, não. O que aconteceu? Fala para mim. Não, preste atenção vocês dois, ele disse para nós. Presta atenção vocês dois. Aonde nós vamos é um centro de macumba, é uma tenda de umbanda, temida e respeitada na zona leste de São Paulo. Eles não gostam de crente, odeiam crente. Portanto, ao chegar lá, vocês não falam nada, vocês não dão glória a Deus, não cantam hino, não faz nada. Ficam quietinhos. Eu falei, não, irmão Antônio, fique em paz. Nós estamos aqui, eu e Josias, nós vamos ficar aqui, o irmão vai vender lá, nós estamos só passeando só, fique em paz. Tá bom. Entrou, andou mais um pouquinho, entrou no barro e parou um carro. Desceu, nós descemos também. Aí chegando no portão, ele começou a gritar: Seu Luiz! Seu Luiz! A bater palma, Seu Luiz! Aí saiu a senhora, glória ao nome do Senhor. São a senhora. Aí ele olhou, a senhora olhou, pois não, quem quer falar com o seu Luiz? É o irmão Antônio de Guarulhos. Eu vim aqui, preciso vender umas peças aí. Faz tempo que eu não venho aqui, tem umas peças para vender, preciso de dinheiro. Na brincadeira, na simplicidade. A mulher olhou de novo. Quem está aí? Irmão Antônio de Guarulhos, ele respondeu. Aí a irmã falou assim: a paz de Deus. Aí falou a paz de Deus. O servo de Deus começou a chorar. Chorar, 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 chorar. E não parava de chorar, e não parava de chorar. E aí eu olhei assim e falei: irmão Antônio, para de chorar, irmão Antônio. O irmão veio vender alguma coisa aqui. O irmão tá chorando. Para com essa brincadeira. Que é isso? Aí ele fazia sinal para nós. Queria dizer alguma coisa para nós. Mas não conseguia. Glória ao nome do Senhor. Não conseguia falar para nós. Aí, em um dado momento, a serva de Deus chegou no portão. Saudou nós com a paz de Deus. Falou: vamos entrar. O meu esposo está aqui. Daqui a pouco ele vai sair do banheiro, porque ele está tomando banho. Ele recebe os irmãos. Pode entrar. Aí nós entramos. Entramos na sala, sentamos no sofá. Bendito é o nome do Senhor. Aí o irmão Antônio ainda chorava, ainda falava: irmão Antônio, para com essa brincadeira, irmão Antônio. Irmão tá na casa dos outros. É feio isso. Mas ele fazia sinal, queria conversar conosco. Mas nós não entendíamos. Eu e meu irmão estávamos no pensamento. Ele disse que ia passar no centro de macumba, numa tenda de umbanda. Glória ao nome do Senhor. Eu acho que de certo ele passou na casa de uns irmãos primeiro, para depois ir para lá. Então tá bom, ficamos em paz. Aí o irmão saiu do banheiro, chegou, abraçou ele, foi aquela choradeira. Glória ao nome do Senhor. Foi aquela choradeira. Ei, irmão Antônio, quanto tempo que o irmão não vem para cá? 3 anos se passou da última vez que o irmão veio aqui. Irmão, lembra da última vez que o irmão veio aqui? Glória ao nome do Senhor. Irmão, lembra? O irmão estava aqui nesta sala, anunciando esta graça maravilhosa. Anunciando essa graça bendita, gloriosa e maravilhosa. A minha esposa, a minha cunhada e uma vizinha aqui do lado. Eu cheguei até você. Um pouquinho antes, voltando, eu estava na cozinha, tomando uma bebida quente e uma lata de cerveja. O Espírito se apoderou de mim e entrou em mim. E eu cheguei até a sala, apontei o dedo na tua cara e disse assim:
cala a tua boca. Cala a tua boca. Quem manda aqui nesta casa sou eu. Quem manda aqui nesta casa sou eu. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bateu a mão no bolso e disse: eu tenho condição financeira boa, tenho dinheiro no banco, tenho carros da garagem, tenho casas alugadas. Não preciso do teu Deus. Se você quer vender as suas coisas, pode vender. Mas se você quiser falar da porcaria do teu Deus, a porta da casa, a serventia da rua, pode ir embora. Glória ao nome do Senhor. Você abaixou sua cabeça, começou a chorar e foi embora. Nem se despediu de nós. Passou 3 anos. Glória ao nome do Senhor. Passou 3 anos. Aí chamou a filhinha dele: Ruth, vem cá, Ruth. Já está no quarto, viu a menina bonita, de 11 anos de idade. Pegou, levantou a camisa dela, as costas dela estavam cheias de cicatrizes. Glória ao nome do Senhor. Cheio de marca. Nossa, quem foi o bruto? O homem mau que fez isso. Calma, irmão Antônio. Este aqui foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Este foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Na qual, quando você foi embora, do lado da nossa casa, tem uma família da congregação cristã do Brasil também, que por motivo da fraqueza, da ilusão deste mundo, os prazeres desta vida, os prazeres desta carne, pararam de congregar, fraquejaram. Parou o pai, mãe, os irmãos, todo mundo parou de congregar. Mas lá dentro tinha um anjo de Deus chamado Isabel, também de 9 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. Na qual todo domingo esta criança ia para a reunião de jovens e menores. Pai, a mãe, os irmãos parou, mas esta criança não parou. Glória ao nome do Senhor. Essa criança serviu ao Senhor. Na prova, na luta, estava ali congregando. Bendito é o nome do Senhor. Na qual, quando você foi embora, no próximo domingo, a minha filha Ruth, que na época também tinha 9 anos de idade, acordou cedo, estava brincando no quintal, e ela ouviu a Isabel falando assim: a paz de Deus, mamãe, a paz de Deus, papai, estou indo para a reunião. Glória ao nome do Senhor. Aí a mãe respondeu: amém, amém, filha, vai com Deus. Aí a Ruth escutou, o muro era baixinho, ela falou: nossa, Isabel, onde você vai, Isabel? Você está tão bonita. Olha, Ruth, eu sou crente da congregação cristã do Brasil. Eu estou indo na congregação servir ao meu Deus, aprender a orar a oração do Pai Nosso, a oração individual, glória ao nome do Senhor, a oração que é a alavanca do crente, que levanta a nossa alma, alegra o nosso espírito, e lá Deus manda a sua palavra e fala com a nossa alma, alegra a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, cantamos louvores ao nosso Deus. Nossa, que bonito, Isabel, vai lá. Quando você voltar, eu quero ouvir o que aconteceu na tua igreja. A Isabel foi, voltou, a Ruth já estava debruçada no muro. Me fala, Isabel, o que aconteceu hoje? Olha, hoje eu recitei esse versinho, tal capítulo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu recitei, cantei tal hino, Deus mandou a sua palavra, e a Ruth começou a chorar, se alegrou muito da presença de Deus, aleluia. Alegrou muito da presença de Deus. O seu Luiz, sendo pai de santo, membro daquela centro espírita, glória ao nome do Senhor, gritou e disse assim: Ruth, vai para dentro. Eu não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque. Vai para dentro. Batia nela e colocava ela para dentro. Passou o primeiro domingo, o segundo domingo, da mesma forma, o terceiro domingo, da mesma forma. Aí após ele ter batido na criança, na Rutinha, ele parou, pensou: nossa, será possível que eu não vou separar essas duas? Contratou um pedreiro, foi no depósito, comprou material, levantou o muro bem alto para separar as duas e conversar. Mas está aonde aqui na terra existe alguém que pode impedir o operar de Deus? Aonde? Glória ao nome do Senhor. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém. Ele entra, faz a obra e o seu nome é glorificado. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus que na qual Ele fez essa parte, contratou o pedreiro, levantou o muro bem alto. Glória ao nome do Senhor. Aí ele pegou e foi para casa. No outro domingo, Isabel foi sair para a reunião. Viu o muro bem alto. A tristeza entrou no coração, uma angústia entrou no coraçãozinho dela. Ela foi para a reunião de cabeça baixa. Glória ao nome do eterno Deus. Da qual, quando ela chegou na reunião, para a surpresa dela, Deus preparou várias mocidades de vários lugares. Foi uma busca de dons, surpresa. Deus abençoou muito, selou várias crianças, moços e meninos. A irmandade com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor.
Deus fez uma grande obra, na qual aquela angústia, aquela tristeza que estava no coração da Isabel, Deus tirou e colocou alegria. Bendito é o nome santo do Senhor. Na qual Isabel acabou o culto. Ela saiu pela calçada sentindo a casa dela e começava, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não parava, bendito é o nome do Senhor. Na qual quando ela chegou no portão da casa dela, ela falando glória a Deus, aleluia. Ela abriu, entrou. Quando ela entrou para dentro da sua casa, antes de tocar na fechadura da porta da sala, a Ruth estava no centro de Macumba, num pé de goiaba, dentro lá em cima do galho, e dizia assim: Isabel, Isabel, que luz bonita está em volta de você, aleluia. Que luz bonita está brilhando em volta de você. Me conta o que aconteceu hoje na reunião. Meu papai não está em casa, hoje ele não me bate. Pode falar, eu quero escutar, eu gosto de escutar, aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Da qual essa menina começou a contar. Isabel falando com a Ruth. Deus, por sua infinita misericórdia, visitou o coração da Ruth, visitou o coração da Isabel, e as duas começaram a chorar, e não se controlava, e dava glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. De repente o seu Luiz chega na rua com um pacote de carne, abre o portão, vê a sua filha na árvore chorando, olha para o quintal do vizinho, viu a Isabel chorando e conversando com ela. Entrou o espírito de uma fúria no coração deste homem, na qual ele gritou: Ruth! Eu já não falei que não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque. Para, desce daí, glória ao nome do Senhor. Na qual ela desceu chorando, sentindo a presença de Deus. Entrou uma fúria, um espírito no coração daquele homem, na qual ele pegou a mangueira, começou a bater e dizia: não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque. Vai para dentro. A menina correu, soluçando, correu para dentro da sua casa. A Isabel do outro lado do muro, contemplando aquilo, começou a chorar. Correu para a sua casa, entrou no seu quarto, dobrou o joelho e disse assim: Senhor, nós não estamos fazendo nada de errado, Senhor. Por que o titio Luiz está batendo tanto nela? Senhor, faça justiça, glória ao nome do eterno Deus. Faça justiça, Senhor. E entregou na mão de Deus. Deus ouviu a oração da Isabel. Glória ao nome do Senhor. Da qual do outro lado do muro, o seu Luiz ainda, possuído de um espírito tenebroso, ainda pegou o machado, cortou o pé de goiaba, picou ele em vários pedaços e jogou no terreno baldio do outro lado da calçada, da avenida, e foi passando-se os dias. A Isabel parou de brincar, a Isabel parou, glória ao nome santo do Senhor, de sorrir, de se alimentar, de beber água. Foi entrando uma preocupação no coração do pai e da mãe, na qual foi passando-se os dias. Conforme a árvore ia se secando do outro lado da rua, a Rutinha também ia se secando na cama. Entrou o desespero no coração do pai. Aí ele lembrou, quando ele bateu a mão no bolso e disse: eu tenho condição financeira, tenho dinheiro no banco, tenho carros na garagem, tenho casas alugadas. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí ele correu, usou os seus recursos. Correu benzedeiro, curandeiro, feiticeiro, idólatras. Pagou o melhor convênio de São Paulo, Golden Cross. Mas ninguém descobria o que a menina tinha. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém descobria. Aleluia! Porque quando Deus quer fazer uma obra, ninguém entende, ninguém sabe, ninguém compreende. Porque o operar de Deus é um mistério na vida do ser humano na terra. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém. Ele entra e o nome dele é glorificado. Aleluia! Da qual ele desesperado, os médicos fizeram uma reunião, chamou o pai, chamou a mãe e disse assim: pai, mãe, deixa a Ruth aqui internada esta semana. Está vindo um médico de outro país para poder examinar ela, um especialista dessa situação. Então, quem sabe ele vai descobrir o que ela tem. Ela vai ficar internada aqui esta semana, tomando medicamento. Aí vocês vão para casa. Assim que nós tivermos a notícia, nós avisaremos você. O pai olhou para a filha chorando, a mãe também. Despediu da filha e foram embora, triste, angustiado. Glória ao nome do Senhor. Passou 3 dias, a Ruth morreu no hospital. Glória ao nome do Senhor.
Foi uma tristeza que tomou conta de todo mundo. Aleluia! Uma tristeza tomou conta de todo mundo, da qual muitos entrou em grande aflição. Aí fizeram o preparativo do enterro lá no centro de Macumba, na zona leste de São Paulo, na qual no dia do velório havia várias pessoas, várias meninos, crianças, e uns diziam: por que Deus? Por que Deus? Por que tu não levasse um homem bandido, assassino, um velho, um idoso, doente? Por que levar ela? Ela tinha 9 anos de idade, tinha a vida toda pela frente. Por que Deus? Por que? Glória ao nome do Senhor. E era só essa pergunta. Era uma multidão daquele recinto para prestar homenagem àquela criança. Do outro lado, a Isabel, o servinho de Deus, o anjo de Deus, pegou, catou o seu véuzinho, colocou debaixo do braço e foi, catou o inário, colocou debaixo do braço e foi em direção ao velório. Chegou lá, o seu Luiz estava na porta do velório. Ela olhou com simplicidade para cima e disse: tio Luiz, deixa eu dar meu último adeus à minha amiguinha Ruth, deixa eu contemplá-la pela última vez, eu não vou ver mais ela. Ele ainda, possuído de um espírito, disse assim: vai lá, agora você não fala mais da porcaria do teu Deus, pode ir, bendito é o nome santo do Senhor. Ele afrontou o nosso Deus, ele afrontou o nosso Deus, aleluia, bendito seja Deus. Aí ela pegou, foi entrando, e ainda ele disse: vai, entra, eu estou aqui no portão, vou ver você. É para você ver e voltar. É para ir, ver e voltar. Eu não quero que você demore 1 minuto lá, porque eu odeio crente, aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Eu agradeço a Deus na qual ela foi entrando, o pessoal foi abrindo passagem, aquela multidão, ela foi entrando como se fosse um delegado, um capitão, um general, alguém importante, entrando no recinto, abrindo passagem. Ela chegou até a urna, até o lado do caixão, contemplou a Ruth, começou a chorar. Glória ao nome do Senhor. Ela pegou, abriu os bracinhos, pegou, puxou o véu, abriu o véu em nome do Senhor Jesus e guiado pelo Espírito de Deus, colocou na cabeça, dobrou o joelho em terra dentro do centro de Macumba, guiado pelo Espírito de Deus, e começou a orar. Todos fizeram silêncio. Ela dizia assim: Senhor, Deus que criou o céu e a terra, Deus da vida, Deus da morte. Olha aqui, Senhor, a minha amiguinha Ruth, ela está morta. Era a única amiguinha que eu tinha na terra, Senhor. Era a única da qual eu conversava das coisas que és do céu, as coisas santas. Nunca conversei sobre o vestido, sobre a boneca, sobre a moda, sobre o brinquedo ou o sapato. Sempre foi na reunião, Senhor, recitativo, coisas santas. E ela gostava de ouvir, até a tua palavra ela gostava de ouvir. E um dia ela disse para mim que ela iria congregar comigo na reunião de jovens e menores. E agora, Senhor, com quem que eu vou relatar as tuas coisas? Bendito é o nome do eterno Deus. De repente, Deus tomou a linguagem, começou a falar linguagem na oração. Ou ela dizia que ouvia gritos e mais gritos, aqueles gritos desesperados, e todo mundo gritava. Ela pegou, começou a falar linguagem, parou de falar linguagem, começou a cantar o hino 441, eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. E ela cantava o hino e ouvia a gritaria. Ela acabou, encerrou o hino, encerrou a oração e levantou. Quando ela levantou, a Ruth estava sentada dentro do caixão. Todos ao redor gritavam e choravam desesperado. Ela olhou assustada e falou: Ruth, você estava morta, Ruth. Você estava morta. Isabel, dá glória ao teu Deus, que o homem de branco veio até aqui agora. Seus olhos brilhavam. Pegou na minha mão, sorrindo, me devolveu a vida. As duas se abraçou, Deus selou as duas com a promessa. O seu Luiz, que estava lá no portão, e gritava desesperado e dizia: meu Deus, meu Deus. E veio correndo até a Ruth e Isabel. Ele corria, caía, levantava, glória ao nome do Senhor. Chegou, caiu de joelho na cintura da Isabel e disse assim: me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. A partir de hoje, eu sou crente da Congregação Cristã do Brasil. Deus converteu o coração do homem da hora, aleluia! Deus converteu o coração do homem da hora, glória ao nome do Senhor. Deus converteu toda a família do macumbeiro. O centro de Macumba foi fechado, o centro espírita foi desfeito. Hoje é chamada casa de oração. A família que estava parada voltou a congregar, aleluia! Hoje
Eles estão lá no bairro São Pedro e São Miguel Paulista. O seu Luiz e o pai da Isabel são porteiro e estão servindo a Deus até o dia de hoje. E o nome de Deus está sendo glorificado. Senti de contar esse testemunho. E pode ter certeza, onde tiver coração duro, Deus quebra, amolece, converte e chama da graça. Continua na sua humildade, na sua obediência, na oração, e tu glorificarás o nome do Senhor. Esta obra eu senti de contar. Deus seja louvado. Alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha: fala para sua mãe e amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando. Já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse: tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou: eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão, e eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse: tá bom, e desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse: Bibinho, eu fui congregar. Orei a Deus e falei: Senhor, o que eu falo para o teu servo? Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões, e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara, mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia: vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, eu guardei aquela palavra. A minha esposa foi internada. Passou, antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim: Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação. Passou pela cirurgia. O médico mandou me chamar, estava minhas duas filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, aliás, ele disse: aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou: agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem nesse tumor. E nós vamos acordá-la 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei: tá bom, doutor. E ele foi, e eu saí com a minha filha falou: pai, e a palavra? Eu falei: fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fechar a cabeça da minha esposa, foram fechar. A hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça. A pressão do cérebro dela foi a 43, irmão. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas. Ele falou: Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode estar acontecendo com ela 3 coisas.
Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta pro resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim, você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o senhor me deu de falar, doutor, eu sirvo um Deus. E sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou, todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei, tá bom, doutor. E fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, a minha filha chegou primeiro, entrou na UTI, e quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim, pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho, e naquela época ele tinha 12 anos. Falei, o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai, e nunca iria admitir isto, pai. Eu falei, minha filha, não precisa você falar. É só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança, fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo, a mesma coisa. Cheguei depois dela, ela saiu e falou, pai, eu acho que eu tô ficando louca, pai. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou, pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei, realmente. Então você tá ficando louca. Porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei. Na palavra de Deus também está escrito. Jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela naquela alegria falou, Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou, mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim, todos nós temos um anjo à nossa disposição. E o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou, Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor. Manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ali, irmãos, um dia a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade. Ela chama Ana Paula. Ela falou, Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, que é o médico que operou a minha esposa. Ele falou, Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim, cuida bem dela que ela vai ficar boa. A minha filha falou, médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou, descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou, não, Raquel, este médico é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou, Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital. E ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala, cuida bem dela que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que Ele falou pela sua palavra. Um dia, eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram, irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei, só milagre. E ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto, e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu vi.
saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse, pintor de parede. Eu falei, mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele é pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta. No instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz. Veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira? Vai fazer a comida? Como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca água, coloca o arroz, o tempero. Daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus estou a dizer, e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito. E voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma e ali começou a se recuperar. E teve um dia que ela foi para o quarto. E ela com traqueostomia, sonda nasal e paralisada o lado esquerdo. Paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha um acesso no pé. E ali o médico falou para ela, dona Sara, isso não é nada. A senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve e a senhora voltou, isso aí não é nada. Para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o quê? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou. Todos os movimentos. Aí nisso ela foi para o quarto. Do quarto ela teve alta e foi para uma clínica. E lá naquela clínica era perto da minha casa. Eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra de um servo de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu. O irmão João Santinha falou, Bibim, ué, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei, não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou, o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI e está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça e falou, Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para esta clínica e um dia eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira e ela conversou comigo um pouco, falou, irmã Sara acabou de dormir. Falei, tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava. Ela estava com traqueostomia. Ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei. Primeira coisa que eu fiz, por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado. Todas as vezes que eu acordava, eu via a hora. 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito. E fez assim. Eu vi que ela estava com falta de ar. Corri atrás do enfermeiro. Ele veio para fazer porque ela tinha muita secreção. Então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter. Não sabia que se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida. Ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu. E começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio pro pulmão dela. Mas não ia, porque estava tudo entupido. Para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga. E ali eles viram que não tem mais jeito e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá. Até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça e ali ela endureceu. Veio a falecer.
Aí os médicos chegaram e disseram, não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração. Não fiquei apavorado. Esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, falei, vem aqui, que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero. E ela chegou para mim e disse assim, pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei, minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem, nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia. E liguei para ele. Ele falou, Bibinho, eu estou de plantão no INCOR. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou aí. Ele chegou na clínica 8 horas e 10 minutos, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, falou, não tem mais nada que fazer. Já foi. Já faleceu. E nisso a médica da clínica falou, então, eu vou preparar a documentação. Quando ela ia sair, ele falou, doutora, peraí. Me traga isso, e foi pedindo o que precisava. Eu falei, não, doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital. Não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou, o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou, então me traz tudo isso que você tem. Trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter e colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum. Estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer. Até estabilizar ela, 12/8. A hora que estabilizou 12/8, ele gritou, Bibinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou, fala com ela. Eu falei, Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para mim. Dali ele falou, agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando lá chegou, a médica da UTI falou, olha, nós vamos estabilizar ela e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva, não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou, milagre. Falei, o que aconteceu, doutora? O cérebro dela está igualzinho há 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar. Quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinho. Não tem movimento da língua. Se aqui se tiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali, quando ela saiu, a minha filha disse assim, pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu tivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar de você. Falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada. Então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando até o dia. Ela não podia tomar nada líquido. Ela tinha que tomar com espessante para ficar até a espessura de mel. Porque ela não engolia. Eu tinha que colocar a água com espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua, voltar para poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim, Bibinho, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei, vai. E quando é? Eu falei, tá aí, vai mudar, eu não sei bem. Eu tentava esconder, por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir pro pulmão. Aí até que ela falou assim, você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia, num culto antes, para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei, tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou, e aí, você não vai me falar quando é a Santa Ceia? Eu falei, tá bom, é dia tal. Eu falei, então no sábado você me leva. No sábado ela levei. No sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei, Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir. Meu pensamento, homem. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu não tenho jeito, eu tenho que levar. Ela foi,
agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo pro pulmão. Foi o pão pro pulmão, foi o vinho pro pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica, doutor, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas que ela disse, não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou, não, o pulmão dela tá limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comida, a comer sozinha e voltou. Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E ouvir a oração da igreja, porque muitos oraram por nós. E a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo. Deus